Durante muitos anos da minha vida, eu percebi que o que faltava para mim era coragem de tomar as decisões que eu precisava tomar para a minha vida. Desde sempre eu estive atrelado a pessoas ou a instituições, ao invés de eu mesmo definir e decidir aquilo que eu quero para a minha vida. E isso é muito prejudicial. Por quê? Porque quando eu abro mão das decisões, quando eu abro mão de definir aquilo que eu quero, de dizer o que realmente eu penso, de fazer o que eu realmente preciso, às vezes não é só o que eu quero, mas o que eu preciso fazer, consequentemente, isso pode trazer para mim um grande prejuízo. E um prejuízo não só emocional, psicológico, como também um prejuízo até mesmo da minha vida financeira, um prejuízo da minha carreira, um prejuízo, enfim, como ser humano também, uma série de prejuízos familiares, etc. Então, muitas vezes na minha vida, e eu começo a contar isso desde a adolescência, fase adulta, né, vamos dizer assim, porque a fase adulta normalmente é a fase que você precisa tomar as decisões. Geralmente, quando você completa 18 anos, pelo menos no Brasil, que a maioridade chega aos 18 anos, entende-se ou subtende-se que você tem idade civil para poder tomar decisões e poder escolher o que você quer. Então você pode falar, ou seja, tanto o ônus como o bônus, que a gente chama, né, o ônus, que seria a parte ruim da coisa, você pode responder como a parte boa também. Como assim parte ruim, parte boa? Por exemplo, civilmente, penalmente, você pode responder. Se você comete alguma infração, né, seja ela uma infração leve de trânsito, por exemplo, ou você comete um crime mesmo, você responde perante as autoridades, porque você já tem idade para responder por esses crimes. Outra coisa também, não só a questão penal, criminal, mas, por exemplo, para a sociedade, quando você, na condição de adulto, uma pessoa adulta, faz alguma coisa errada ou comete algum erro, as pessoas vão cobrar de você esse erro. No seu trabalho, na sua comunidade, na sua família. Não que você não seja cobrado antes disso, geralmente na família é cobrado bem antes, mas normalmente a cobrança excessiva e a responsabilidade é imposta quando a gente completa 18 anos, quando a gente tem maioridade civil, de acordo com o que é estabelecido no nosso país. De outro modo, se você é menor de idade, você é menor de 18 anos, por exemplo, você não é imputado normalmente civilmente, penalmente ou judicialmente, por exemplo. Você pode cometer, claro, né, não vai cometer crimes, mas se você comete crimes na condição de menor de idade, na condição ainda antes dos 18, você não está apto, de acordo com a nossa legislação, a responder civil penalmente, conforme qualquer outra pessoa maior de idade responderia. Claro, você pode responder de outras maneiras. Existem maneiras de punição para menores de idade, especialmente em crimes bem graves mesmo. Existe ali o que eles chamam de detenção. Então não chega a ser uma prisão, como pessoas maiores de idade vão ali parar no presídio, mas tem uma maneira de punição, só que bem diferente em relação a quem é maior de idade. E, na regra geral, quando você completa 18, quando você sai daquele momento de detenção, você não tem mais nada imputado. Tudo que tem para você ali de crime imputado a você é zerado. Ou seja, quando você vai para a sociedade, volta, você não, né? Eu falo você assim no sentido, você entende, né? Tô falando aqui no exemplo. Mas quando um menor de idade ou uma menor de idade cometeu crimes e volta para a sociedade adulta, a pessoa na vida adulta, geralmente, né, em regra geral, essa pessoa ela tá limpa. Ou seja, ela é como se ela não tivesse feito nada. Ela zerou a ficha dela. Então ela está apta a voltar para o convívio sem nenhum histórico manchando ali a questão da vida dela. Pelo menos não para as pessoas de modo geral, né? Não sei judicialmente se realmente deve ficar alguma coisa registrada, obviamente, mas para a sociedade você é uma pessoa como qualquer outra que voltou à sociedade. Quero dizer com isso, quando você é menor de idade, você geralmente não tem a prerrogativa é, tanto né, pela legislação como também as pessoas. Pode ver, as pessoas geralmente quando você é adolescente, criança e até menor de idade, até certa idade, as pessoas não vão imputar para você o erro. Elas vão colocar o erro nos seus pais, por exemplo. Uma criança, um adolescente de 15 anos, 14 anos. Normalmente, é o correto, é o normal, é alguém chamar os pais para reportar
uma situação, olha, seu filho, sua filha fez isso, isso e isso. Ou seja, a ideia é chamar os pais e responsabilizar os pais por aquele ato, aquela ação errada daquele adolescente, daquela adolescente. Então você realmente não tem como ser imputado ou imputada. E assim, pelo menos seria o natural. Quem geralmente impõe a você as regras até certo ponto são seus pais, ou alguém adulto que toma conta de você, ou alguém que a lei, né, impôs para aquela pessoa essa responsabilidade. Então você fica sujeita àquilo que aquelas pessoas que você está tutelados por ela, vamos dizer assim, você fica sujeito ao que elas vão dizer para você. Então elas vão te ensinar o que fazer, o que não fazer, elas vão guiar ali o que você pode ou não pode. E o que vier de responsabilidade tende a cair sobre essas pessoas. Agora, quando você completa a maioridade, você, em tese, precisa assumir as responsabilidades, ou seja, decisões que você toma, sejam elas boas ou ruins, cairão sobre você. E você não pode mais culpar ninguém. Apesar de que muitas vezes pode sim ser que haja uma culpa, querendo ou não, ali da sociedade, uma culpa de alguém que criou você de maneira errada, enfim, pode haver uma culpa. Mas na regra, mas na prática, você é o responsável, você é responsável pela sua vida. Acontece que isso geralmente serve apenas para o ônus, porque o bônus, ou seja, na hora de escolher o que é melhor para você, normalmente, pelo menos eu posso falar por mim, normalmente você se omite, porque você prefere muitas vezes agradar outras pessoas, agradar o pai, agradar a mãe, agradar uma comunidade, seja ela uma comunidade religiosa, seja ela uma comunidade de amigos. Você prefere agradar essas pessoas ao invés de você tomar decisões que vão te beneficiar, que vão te colocar numa situação confortável ou que vão te colocar numa posição que vai melhorar a sua vida. Pelo menos você tem essa ideia de que sua vida será melhor se você tomar essa atitude. Porém, muitas vezes, por medo de certas situações, por crenças limitantes, você não faz isso. Quando eu falo isso, o nome desse canal aqui é Ponto de Vista, e esse é um ponto de vista, eu falo de algumas coisas que eu vivi, inclusive, eu vivi muito isso. Na hora de tomar decisões quanto à minha vida, o que vou fazer, como vou fazer, muitas vezes eu me omiti. Eu ficava sempre preso no que as pessoas iam pensar, no que uma comunidade ia pensar, no que parentes iam pensar, no que minha mãe vai pensar. E isso até a maioridade, hein? Coisa de mais de 20 anos de idade. Sempre pensando no que as pessoas vão pensar, no que elas vão imaginar, no que elas vão fazer. Porém, no final, o ônus e o bônus da sua vida, especialmente quando você é maior de idade, vai recair sobre você. Então, nós não podemos permitir que outras pessoas tomem decisões no nosso lugar. E é por isso que nós precisamos ter coragem de tomar decisões. Porque o ônus e o bônus das decisões serão seus. Você vai assumir o bônus, o ônus, ou seja, se der errado, se der muito ruim, você vai assumir. Se der certo, você também vai assumir. Uma coisa que eu trago muito aqui no canal como exemplo foi minha recente mudança para Brasília. Trabalho em empresa pública, trabalhei durante 13 anos na minha cidade e tive a oportunidade de vir para cá, Brasília, na capital do Brasil, para trabalhar em outra área. Mudei de setor, mudei para tecnologia da informação e foi uma decisão difícil, porque muita gente, pessoas próximas, colegas, amigos, parentes, minha própria mãe, falaram para mim da dificuldade que eu ia encontrar aqui, falaram que é difícil, que era loucura eu abandonar minha cidade, abandonar o lugar onde eu tenho casa, onde eu tenho tudo, e vir para uma capital do Brasil. E o que vai acontecer com você lá? Lá é difícil, não é fácil. Realmente, eu sei que não é fácil. Eu não vim para cá porque é fácil. Pelo contrário, eu vim para cá pelo desafio. Porque eu sabia, eu decidi, falei até vídeo recente, se você não acompanhou, eu recomendo você assistir esse vídeo recente que eu trouxe aqui no canal, em que eu falo sobre isso. No momento que eu decidi mudar,
que eu decidi tomar outra atitude, outra decisão na minha vida, que eu coloquei intencionalidade, foi o vídeo que eu falei sobre isso. As pessoas falaram, mas se não der, e aí, tal, tal, tal. Nesse momento que eu gravei esse vídeo, eu fui promovido, minha terceira promoção em 2 anos aqui. Para você ter ideia, eu ganho um valor muito maior. Deixa eu tentar calcular aqui. Vamos dizer assim, R$ 5.000 a mais do que eu ganhava na minha cidade quando eu exercia um cargo de lá. Estou entre aí mais de 90%, aliás, eu estou aí entre os mais de 15% mais ou menos, ou 10% da população que ganha essa faixa que eu vou começar a ganhar agora, nessa promoção que eu tive, para sênior. Cheguei como júnior, fui para pleno em menos de um ano, e agora, pouco mais de 2 anos, cheguei a sênior. Mas eu tive coragem de tomar a decisão, e não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que explicar, olha só, explicar para minha mãe a minha decisão. É uma coisa que até tenho que falar em outros vídeos, uma coisa que eu tenho aprendido, que eu aprendi, é não precisar me explicar para ninguém. Mas eu tive que explicar por quê, qual é a minha ideia, qual é o meu pensamento, por que eu acredito que aqui é melhor para mim. E 2 anos depois, eu, de fato, consegui enxergar, consegui visualizar aquilo que eu já havia comentado antes. Por que eu vim para cá? Porque eu sabia que a chance era essa. Quando eu vim para cá, eu perdi salário, tive perda salarial. Foram meses difíceis no início. Porém, a recompensa está vindo agora. Meses iniciais, até eu chegar pleno, foram meses de aperto. Perdi cerca de R$ 1.000 de remuneração. E pagando aluguel aqui em Brasília. Porém, eu consegui alcançar, nesse momento que eu gravo esse vídeo, um objetivo gigante, enorme. E não quero parar por aqui. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar desenvolvendo. Eu acredito que eu posso chegar mais longe ainda. Agora, para eu chegar mais longe, eu preciso sempre ter coragem de tomar decisões. Se eu não tomo decisão há cerca de 2 anos, 2 anos e meio atrás, vou até mais longe. Se eu não tomo decisão em 2022, de me formar, aliás, 2022 não, bem antes, de começar um curso de TI, né? Começar uma graduação de TI. Lá 2018, 19 por aí, salvo engano. Acho que foi 2018 por aí que eu iniciei minha graduação de TI. Se eu não tomo decisão lá atrás de iniciar a graduação de TI, eu não estaria hoje aqui de repente colhendo os frutos que eu estou colhendo atualmente. E para não ficar só na questão, é uma questão profissional. Meu casamento. Me casei com uma pessoa também que maravilhosa. Maravilhosa. E se eu não tomar a decisão lá atrás de casar com ela, eu nem estaria aqui também, posso dizer para vocês. Ela me incentivou muito a estar aqui hoje. Inclusive, ela me incentivou a fazer a graduação em TI. Ou seja, a decisão de casar com a pessoa que eu escolhi, que também não foi fácil. Muita gente ficou falando, criticando, achando que não tem que achar nada. A verdade é essa. Mas se eu não tomo a decisão de me impor, dizer não, vou casar com ela, porque é a pessoa que eu escolhi, eu não estaria aqui hoje também. Para você ver o quanto uma decisão ou decisões são importantes e coragem para decidir agora. Com grandes poderes, como diz lá Tio Ben, Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tomar decisão é importante, é necessário, porém você tem que ser muito racional para tomar a decisão certa. Porque no final, se você tomar a decisão errada, você pode colher consequências absurdas. Agora, isso também não pode impedir de tomar decisões. Eu já tomei decisões erradas. E acontece, é do jogo.
e você vai aprendendo a decidir melhor, decidir corretamente. Mas tem coisas que são críticas que você tem que evitar ao máximo falhar. Porque uma falha nesse ponto pode destruir sua vida para sempre. Então pensa nisso. Pensa racionalmente. É preciso ter coragem, sim, para tomar decisões. Coloque nos comentários se você tem esse pensamento, se você toma decisões, se você já pensou muito para tomar decisões e como você tomou e tem tomado as decisões até hoje. Quero saber sua opinião sobre esse assunto.